Obrigado, Daniel. Irmã Aline, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este lugar de adoração ao Senhor. Eu peço que vocês se coloquem no texto bíblico de 1 Timóteo. Nós estamos quase encerrando a exposição da carta de Paulo a Timóteo. Já estamos bem avançados no capítulo 6. Hoje nós estaremos meditando do versículo 6 ao versículo 10. Primeira Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Como de costume, a gente também sempre pede que os irmãos que estão em casa, nos acompanhando através do Facebook, que se coloquem no texto bíblico para que possam também acompanhar a leitura do texto e ficar acompanhando de casa. O texto diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas, como muitos sofrimentos. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós mais uma vez. Que nós, em nossa pequenez, nos rendemos a ela neste momento e te pedimos que ela cumpra com o propósito pelo qual acabou de ser lida, que ela edifique as nossas almas e salve, porventura, aqueles que estão se perdendo no pecado, na ignorância de uma vida sem Ti, na pessoa do Teu Filho Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Geralmente a gente fala sobre pessoas que não fazem parte do estado do Pará, quando nos referimos a pessoas em algumas ilustrações que fazemos, principalmente aquelas que são negativas. Mas hoje eu quero iniciar falando sobre a história de alguém que viveu neste estado e que ficou muito conhecida nesse estado eu diria que pelo cargo que teve na sociedade paraense, ou dentro de um contexto mais específico paraense, que foi a Universidade Federal do Estado do Pará. Provavelmente, alguns que estão aqui, que já estudaram na UFPA ou que estão em casa, vão lembrar desse nome, a professora Elci Rodrigues Lacerda. Essa mulher teve uma carreira de sucesso como professora. Ela possuía doutorado em sociologia e chegou a ter alguns cargos importantes lá na UFPA. A sua importância foi tão grande no meio acadêmico que ela tem uma biblioteca em homenagem ao seu nome, que é Biblioteca Elci Rodrigues Lacerda. Ao que tudo indica, essa mulher se dedicou tanto aos movimentos sociais e à sua carreira acadêmica. E nessa dedicação que ela teve tão grande, provavelmente ela não teve tempo para construir uma família. Esse é um ponto importante que eu queria que nós considerássemos como uma forte ilustração sobre aquilo que Paulo está querendo dizer. No final de sua carreira, provavelmente com um salário bem gordo para os
níveis que nós temos de salário no contexto brasileiro, a professora Elci oferecia cerca de R$ 200 para pessoas que pudessem dedicar 1 hora de seu tempo para ela, para conversar. A pessoa não precisava ser psicóloga ou até mesmo psiquiatra. Ela simplesmente oferecia para qualquer pessoa que pudesse dedicar o seu tempo para ela, cerca de 1 hora. R$ 200. E isso já faz algum tempo. Ela foi afundando aos poucos em sua solidão, com o seu prestígio acadêmico e com o seu dinheiro. É o que a gente consegue perceber. E a sua doença agravou um pouco mais, segundo aquilo que eu ouvi de relatos, quando ela perdeu uma eleição na UFPA. Então ela ficou profundamente abalada quando isso aconteceu, e provavelmente ela já estava nesse estágio de declínio antes que isso acontecesse. E o que me chamou mais atenção nessa história, contada por uma testemunha ocular, não foi um terceiro, a pessoa que me contou era a pessoa que com frequência conseguia gente para ir conversar 1 hora, como dizem os paraenses, 1 hora de tempo com essa mulher. O que me chama a atenção é que ela era uma socióloga. Eu queria que você pensasse comigo, ela era uma socióloga. Sociólogo estuda sobre pessoas. Um dos principais campos, ou o principal campo da sociologia é o estudo de pessoas. É o comportamento social das pessoas. Ela estudou para entender gente, nós diríamos assim, ela trabalhou com gente, mas no final de sua vida, a única coisa que lhe restou foi dinheiro e solidão. Isso deveria nos tocar profundamente. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, que Timóteo está pastoreando, é o local onde Timóteo está pastoreando, que para possuir riquezas, você não precisa de bens materiais, e eu diria aqui, acrescentaria por conta dessa história que eu acabei de contar para vocês, que nós não precisamos de títulos, e muito menos ser conhecido pelo público, necessariamente não precisamos disso, pois quem pode nos coroar com riquezas habita em um reino invisível, ou é dono de um reino invisível. Paulo está falando aqui para essa igreja, que eu disse para os irmãos, do versículo 3 em diante, até o versículo 10, nós temos apenas uma única ideia. Só que essa ideia pode ser dividida em duas partes. Paulo fala sobre os falsos mestres, e logo depois ele fala sobre o perigo das riquezas, ou os perigos da riqueza. E ele estava justamente associando os perigos da riqueza à questão dos próprios falsos mestres, mas de alguma forma ele ensina algo que tem a ver com todos nós. E é justamente isso que ele vai falar para aquela igreja, para Timóteo e para nós. Com isso, o que Paulo está ensinando aqui para Timóteo e para a igreja em Éfeso, é que a verdadeira riqueza está na plena satisfação que o ser humano possui em Deus. Estreitando a coisa, a verdadeira riqueza está na plena satisfação que um filho de Deus tem nele, e não em outras coisas. Eu queria considerar 2 fatos importantes sobre esse texto. O primeiro vai do versículo 6 até o versículo 8, que é o seguinte destaque que Paulo faz aqui para nós, é que ser rico independe de circunstâncias exteriores. Quando eu leio esse texto, eu me lembro muito bem daquilo que Jesus ensina quando começa o Sermão do Monte. Mateus escreve e diz que Jesus Cristo subiu ao monte e começou a ensinar as pessoas. E Jesus Cristo começa com algo muito interessante. Os primeiros versículos, depois dessa introdução breve que Mateus faz acerca do Sermão do Monte,
é sobre a felicidade. Jesus fala sobre a felicidade, aquilo que o homem busca a todo custo. Inclusive, o homem pensa que pode conseguir a felicidade através do dinheiro. Então, Jesus Cristo começa lá dizendo bem-aventurado. E ele vai falar sobre várias coisas que nos fazem bem-aventurados ou felizes, que é o que significa essa palavra. E você vai poder notar naquele texto que a felicidade que Jesus Cristo vai descrever ali não é uma felicidade que vem de algo puramente exterior. Parece que o que Jesus está querendo dizer é que a felicidade é algo que está dentro de nós, porque Deus colocou dentro de nós. Por exemplo, ele fala sobre os pacificadores. O ser pacificador é um comportamento que está dentro de mim. E não que eu fui ensinado ou que outro me influencia de alguma forma a ser. E Jesus Cristo vai deixar muito claro que a felicidade é algo que está dentro de nós. Paulo vai seguir essa mesma ideia quando ele começa o seu texto dizendo assim. De fato, o texto tem ligação com o texto anterior. Ele vai comentar isso aqui. Voltemos aqui ao versículo 4. Ele diz, é enfatuado, ele está se referindo aos falsos mestres, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Ele fala sobre altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo, aí aqui entra a ligação para o versículo 6, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então ele estava dizendo que os falsos mestres de sua época estavam utilizando a piedade, que era justamente a forma do comportamento religioso correto. A palavra piedade tinha o sentido que nós temos repetido aqui. Ela tem a ideia de alguém que é um religioso, que segue uma verdadeira religiosidade. E ele está dizendo que os falsos mestres se escondiam através ou por baixo dessa palavra. E aí aqui ele inicia no versículo 6 dizendo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A palavra que ele utiliza para contentamento é a palavra autarqueia. Contentamento, satisfação, autossuficiência. Essa palavra era um termo técnico muito bem utilizado pelos filósofos gregos para explicar a independência que um homem sábio possuía das circunstâncias. Então, um homem que era caracterizado como um homem que tinha autarqueia, era aquele homem que independia das circunstâncias para que ele pudesse ser abalado. Aquilo que eu sou independe das circunstâncias de que eu estou envolvido. Eu não dependo de nada. Eu sou eu em essência e não me abalo com aquilo que é circunstancial. Então, essa palavra era utilizada para se referir ao filósofo, ao homem sábio. E Paulo está dizendo aqui que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Uma citação direta, Berkeley, comentando esse texto, ele diz assim: autarqueia era uma das senhas dos filósofos estoicos. Com ela, queriam referir-se a uma autossuficiência completa e total. Referiam-se a uma disposição mental completamente independente de todas as coisas exteriores e alheias, e tinham em si o segredo da felicidade. O contentamento, ele diz, nunca provém da possessão de objetos externos, provém de uma atitude interna com relação à vida. Paulo, sabendo que aqueles irmãos entendiam o que era essa palavra, ele vai lembrá-los do contexto em que ela era aplicada. Mas aqui ele faz uma ligação com o cristianismo.
para dizer que aquele que serve verdadeiramente a Deus, que vive uma piedade diante de Deus, é um homem que não se abala com as circunstâncias. Uma pessoa que possuía a autarqueia, uma vida com autarqueia, não precisava de muito para ser feliz. Paulo vai lembrar aqueles irmãos, porque a sua felicidade não estava em coisas exteriores, estava dentro dela, na sabedoria que possuía, e segundo aquilo que nós entendemos, até através daquilo que Jesus ensina, eu acabei de citar sobre a própria felicidade, a felicidade é colocada dentro do homem pelo próprio Deus, quando Jesus Cristo diz, feliz. É aquele homem que tem atitudes em relação aos outros homens, como algo que surgiu dentro dele, e não de acordo com as circunstâncias que puderam de alguma forma influenciá-lo a ser alguma coisa. Diferente dos falsos mestres, Paulo estava dizendo que tinham as suas vidas inteiramente voltadas à exploração da fé alheia para obter lucro. Eu li em algum lugar, há alguns anos, que Alexandre o Grande disse o seguinte: quando eu morrer, carreguem o meu caixão com minhas mãos repousando descobertas, para que todos possam ver que elas estão vazias. Um cidadão chamado Edward Bates comenta o seguinte sobre essa frase, ele diz assim: sim, aquelas mãos que um dia empunharam o cetro mais valoroso do mundo, que um dia seguraram a espada mais vitoriosa, cravada com prata e ouro, as mãos que um dia tiveram o poder de salvar e condenar vidas, agora estavam vazias. E todo mundo podia ver, elas não tinham nada, depois que ele morreu. O versículo 7 diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Paulo aqui nos faz refletir sobre dois momentos importantes de nossas vidas: o dia do nascimento e o dia de nossa morte. Em ambos, as nossas mãos estavam vazias, ou estarão vazias. Este verso nos faz refletir sobre o que Jesus também ensinou, quando ele diz que os seus discípulos não deveriam andar ansiosos por coisa alguma. E lá, quando ele estava ensinando, ele lembrou aqueles homens, que até mesmo os passarinhos que ficam aí na rua, os pardaizinhos lá, ou até mesmo vamos colocar os pombos que ficam juntando as sujeiras da rua, todos eles estão debaixo dos cuidados de Deus. Os lírios do campo, a forma como se vestem, Jesus Cristo ensinou também sobre isso, e quando Paulo está ensinando aqui, ele nos faz lembrar sobre aquilo que Jesus ensinou, que nós devemos confiar as nossas necessidades a Deus. A palavra vestir, literalmente, pode ser traduzida como aquilo que cobre, que é o que Paulo está dizendo aqui. E a partir dessa palavra, podemos então concluir que Paulo se refere tanto à vestimenta como à questão de um teto. Mais uma vez, o versículo diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar, tendo sustento, versículo 8, e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então o versículo 8 descreve que o homem que tem uma vida plena em Deus, se satisfaz com pouco. Esse homem não precisa de muita coisa, e já está satisfeito tendo as suas necessidades básicas supridas. Paulo não está dizendo
que todo cristão precisa fazer voto de pobreza, mas que precisamos considerar que o simples fato de possuirmos coisas não nos fará felizes. E também que a nossa atenção deve estar firmada em coisas permanentes e não em coisas passageiras. Coisas permanentes e não em coisas passageiras. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de assistir um famoso filme dirigido por Steven Spielberg. Filme que foi lançado em 1998 com o nome A Lista de Schindler. Fala sobre a história de um camarada muito rico chamado Oskar Schindler, um alemão, que juntou uma grande fortuna, influenciado pelo momento onde os judeus eram tirados de suas casas, e ele herdou alguns lugares. Quando os judeus eram expulsos de suas residências, muitos alemães foram presenteados com casas e negócios, e ele, de alguma forma, foi ajudado por isso. Só que chegou um momento de sua vida que ele caiu em si e decidiu que toda a riqueza que ele havia acumulado naqueles tempos sombrios para os judeus, ele deveria utilizar para salvar alguns judeus da morte. E ele conseguiu livrar 1.100 judeus que ele comprou com o seu dinheiro, com os seus milhões naquela época. Eu não vou contar muito do filme, vocês podem assistir por aí em outro momento. O que eu quero apenas é enfatizar uma parte final, que eu diria que é o grande ápice do filme. Quando a guerra acaba, ele faz um discurso, ele está com uma suástica no seu peito, e ele sabia que poderia ser preso pelo que havia feito, e ele vai esperando que isso acontecesse, porque ele era filiado ao partido nazista. E quando ele se encontra com todos os 1.100 judeus que ele havia salvado da morte, ele vai saindo e vai entrar em um carro que para a época era muito bonito, e que vê os judeus, recebe um presente, uma aliança. Ele começa a pensar e a enfatizar e a exprimir isso para as pessoas. Ele acha que o dinheiro dele tinha salvado poucos judeus e que ele poderia ter salvado mais. Ele começa a considerar esse fato para os próprios judeus que estavam ali em sua frente, principalmente para o seu contador, o mais próximo dele. E o contador judeu começou a interpelá-lo e dizer: não, você salvou bastante. Ele disse: não, eu joguei muito dinheiro fora, que eu poderia ter utilizado para salvar mais judeus da morte. E o contador continua exprimindo, dizendo que foi suficiente, e ele disse: está vendo esse carro? Esse carro poderia ter salvado mais 10 judeus da morte, mas eu decidi ficar com ele e não o salvei. Você está vendo essa suástica aqui? Ela poderia ter salvado pelo menos mais 2, mas eu não o salvei. Provavelmente, se aquele homem tivesse decidido permanecer com o seu dinheiro até o fim da vida, não teria ficado conhecido pelo mundo todo como, eu diria, me arrisco a dizer, como o homem mais rico do século XX. Eu digo mais rico porque ele salvou 1.100 pessoas com os seus milhões. Hoje esses judeus são chamados de judeus Schindler. Olhem só, Paulo está dizendo aqui
justamente algo que as pessoas que de alguma forma olham para Deus ainda conseguem praticar. A verdadeira riqueza está dentro de nós. E nós, como cristãos, precisamos entender que a própria felicidade não está em possuir coisas neste mundo, mas inclusive abrir mão de algumas coisas, de alguns bens deste mundo por causa de uma felicidade eterna, a felicidade em coisas permanentes. Versículo 9, versículo 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências ou desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens da ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Demócrito, famoso filósofo, diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a metrópole de todos os males. Por outro lado, o famoso Sêneca disse: o desejo daquilo que não nos pertence, do qual surge todo o mal da mente, é o dinheiro. Focílides, filósofo do século VI a.C., de Mileto, diz: o amor ao dinheiro é a mãe de todos os males. E por sua vez, Filo, outro filósofo famoso, diz que o amor ao dinheiro é o ponto de partida da maior transgressão da lei. Ateneu cita um provérbio que dizia o seguinte: o prazer do ventre é o começo e a raiz de todo o mal. Já citei aqui algumas vezes que Paulo caracteriza os falsos mestres como aqueles que têm amor ao dinheiro, e em algum momento ele vai dizer que eles são movidos pelo ventre deles, algo que encontramos até mesmo em uma pessoa que não é cristã, Ateneu. A maioria de nós acha que se nós ganhássemos um pouquinho de dinheiro, os nossos problemas seriam resolvidos. Eu diria que eu poderia até refazer essa afirmativa de que a maioria de nós, ou quase 100% de nós, acha que os nossos problemas seriam resolvidos se pintasse alguma grana aí em nossas vidas. É justamente por isso que algumas pessoas estão em busca desenfreada pelo dinheiro. Os versículos 9 e 10 descrevem aqueles que não se contentam apenas com comida e roupa, que, segundo aquilo que Paulo diz, seriam essenciais para nos alegrarmos, porque afinal de contas, quem nos traz o contentamento é Deus, aquele que está suprindo as nossas necessidades básicas. E apesar de querermos qualquer outra coisa, que sempre queremos, deveríamos viver felizes, mesmo não tendo aquilo que queríamos. Paulo vai falar que as pessoas que não se contentam estão em busca a cada dia disso, e a cada dia querem mais, e estão dispostos a obter isso a qualquer custo. Porém, Paulo diz que isso é uma armadilha terrível, que fará a pessoa cair, ou isso é uma armadilha terrível que te fará cair se você estiver buscando isso a qualquer custo. O tempo verbal que Paulo utiliza aqui aponta para o fato de uma pessoa que cai, ou que sempre cai, ou cai habitualmente, por ser movida por esse sentimento de busca de riquezas ou bens materiais o tempo todo. E ele utiliza algumas palavras. Ele fala, vamos ler o versículo 9, ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação.
caem constantemente em tentação, e ele vai falar, e cilada, e em muitos desejos ou concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então ele fala sobre tentação para aqueles que são movidos pelo sentimento de ter mais. Ele fala sobre laço ou armadilha. Ele fala inclusive sobre a irracionalidade. A palavra anontos que ele coloca aqui, ele fala sobre a irracionalidade dessas pessoas, e por isso elas caem. Ele fala que isso é nocivo ou prejudicial, e o final é sempre fazer com que a pessoa venha submergir ou afundar. Ele encerra esse versículo fazendo uma alusão a uma pessoa que é jogada ao mar, que provavelmente vai se debater, mas em algum momento ela vai afundar, e não tem jeito. É esse o fim, Paulo diz, das pessoas que são movidas por querer mais, de uma forma desenfreada. Ele também vai dizer que o final delas é a ruína ou a destruição. As duas palavras que ele utiliza nesse contexto se referem a uma destruição de forma irrecuperável. Acabou. E por fim, o verso 10, ele diz que o seguinte: porque o amor do dinheiro ou ao dinheiro, em algumas versões, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu fiquei pensando aqui, Paulo conhecia muitos cristãos que inicialmente tiveram uma profissão de fé robusta, mas que em algum momento do cristianismo começaram a pensar que o cristianismo poderia ser usado para levá-los a terem alguma coisa a mais do que perseguições neste mundo. Quando eu iniciei a exposição deste texto, eu falei para os irmãos que Paulo envia Timóteo à cidade de Éfeso para que ele pudesse organizar a liderança da igreja. Eu disse que o que me chamou a atenção era o fato de que a liderança daquela igreja já estivesse organizada. Paulo, quando fundou a igreja, organizou a liderança da igreja. Então, alguma coisa tinha acontecido. E o que foi que aconteceu para que Timóteo tivesse que ir lá organizar algumas coisas? Eu citei para vocês o discurso que Paulo faz em Atos, quando se despede dos líderes da igreja de Éfeso. Ele se despediu daqueles homens, disse que eles não o veriam mais, mas antes de encerrar o seu discurso, ele falou que alguns daqueles homens, que ele tinha ordenado ao ministério pastoral, se tornariam lobos. E eles tentariam tragar as ovelhas de Cristo. Ele disse na cara deles: eu sei que alguns de vocês se tornarão lobos devoradores, que tentarão tragar a igreja de Cristo. Eu acredito que aquele discurso de Paulo foi de alguma forma um aviso para que aqueles homens tivessem cuidado com a vida cristã deles. Mas infelizmente, os que não deram atenção se tornaram lobos devoradores. Tão devoradores que começaram a infiltrar alguns ensinos falsos na igreja de Cristo, de uma tal forma que Paulo precisou enviar Timóteo para organizar uma liderança naquela igreja,
com alguns princípios, eu disse, mais detalhados ou mais detalhistas, para que pudessem lutar contra o falso ensino que estava se alastrando naquela igreja. Quando Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns se desviaram por causa dele, ele está se referindo a várias pessoas que ele havia conhecido e que provavelmente havia ordenado essas pessoas ao ministério. E que em algum momento essas pessoas se sentiram atraídas pelo dinheiro, que decidiram deixar o verdadeiro evangelho, deixar só o sofrimento do cristianismo para ir em busca de algo mais, que era o dinheiro. A maioria das cartas paulinas, ou em todas elas eu poderia dizer, foi justamente para combater os falsos ensinos. Os falsos ensinos de muitas pessoas que foram levadas ao evangelho pelo mesmo Paulo. Então, quando ele diz que muitos se desviaram da fé por conta do dinheiro, ele está falando de algo que ele havia visto. Algo que era totalmente contrário àquilo que Paulo viveu. Paulo era de uma família rica, era um cidadão romano, e que ao encontrar-se com Cristo, ou quando Cristo jogou ele do cavalo no chão, ele decidiu deixar tudo para trás para servi-lo. Alguns indivíduos que estavam chegando na igreja queriam fazer da igreja um trampolim para alcançar coisas. Paulo escreve para Timóteo: toma cuidado, inclusive de ti mesmo, tome cuidado, porque algumas pessoas não vigiaram e caíram. Precisamos ter esse cuidado. Talvez, hoje isso não seja tão frequente das pessoas. A gente vê um aqui, outro ali, que fica famoso, que começou com uma vida lá embaixo, e de repente se tornou o ministro do evangelho, e de repente um herege está aí rico, milionário. E às vezes a gente olha para o texto e diz: não, eu não me encaixo nisso, porque afinal de contas, eu não sou um herege, eu não sou, e também não estou procurando tantas riquezas. Mas existem pessoas que trocam Cristo por um emprego. E eu me arriscaria a dizer que isso é muito mais baixo ainda. Existem pessoas que procuram uma igreja porque estão desempregadas. E vão lá, e eu já vi isso, oram, e oram, e oram. Eu já vi pessoas desempregadas, tão desesperadas, que iam no culto de oração, e ao entrar no templo, vinham toda vez do altar se ajoelhar e orar. Mas hoje não querem saber de Cristo, de jeito nenhum, por causa do emprego que conseguiram. Às vezes a gente acha, não, é só o fulano de tal, o fulano, o cicrano e outros por aí. Mas não. Eu tive uma ovelha que estudou, terminou o ensino médio, e essa pessoa estudou muito para passar no vestibular. Estudou, se preparou e não passou. Essa pessoa conversou comigo, arrasada, e disse: pastor, eu estava ajudando na igreja, eu cantava na igreja, eu cantei na igreja durante esse ano, e eu estudei, pastor, mas não passei. E eu percebi que o discurso da pessoa envolvia: e aí, Deus? Como é que fica? Pastor, me explique isso.
Eu conversei com aquela pessoa, não me lembro, mas devo ter dado algum conselho. Próximo ano a pessoa estudou. A primeira coisa que ela fez foi decidiu que ia se dedicar mais ainda. Ela foi lá para Belém, para a casa de um parente, e ficou próximo do cursinho. E naquele ano essa pessoa não pisou muito na igreja. E ela passou. Glória a Deus por isso. Naquele mesmo ano que essa pessoa se matriculou na Universidade Federal do Pará, no fim do ano ela já estava no vadião. E não demorou muito que nunca mais pisou na igreja. Trocou o Senhor por um curso, um dos menos concorridos, aquele de fim de fila, que a pontuação na época, a pontuação mínima, só mantendo, eu acho que era 21, entre 21 e 23, de 40 a 50 questões conseguia passar. Essa palavra também se aplica a essas pessoas. Naquele mesmo período, eu acho que eu contei para essa pessoa, eu, pastor, eu sou o único crente da minha família, de 12 irmãos, e de um pai e uma mãe viva ainda. Naquele mesmo período que essa pessoa estava fazendo esse tipo de questionamento, eu acho que eu utilizei essa mesma lógica com ela. Comecei a pagar um consórcio, 72 meses, Fiat Uno Mille, 2 portas, que era o que eu tinha condições de pagar o consórcio. Paguei. Quando eu estava mais ou menos na 30ª parcela, começou a chegar um boleto em casa com consórcio de 86 meses. Se eu não assinei contrato de consórcio de 86 meses, mas continuei pagando. Não fui contemplado. Paguei as 72 parcelas antes, 3 meses antes de acabar, pensando que eles poderiam me dar alguma coisa. Não deram. Terminei de pagar, fui lá. Chegando lá, já olhando aqui para as últimas parcelas, ou da 30ª para frente, que o grupo já estava maior, eu disse, esses caras vão querer me enrolar. Eu vou logo levar o contrato aqui, numa pastinha, para quando chegar lá, qualquer coisa que der, eu mostrar o contrato. Peguei um ônibus 75, da cidade de Nova 6, desci lá no São Brás, me mandei andando lá para perto da Capela de Fátima, e encontrei o local onde administrava o consórcio. Chegando lá, esperei a minha vez, 72 meses, paguei agora vai. Precisando de um carro para ir viajar para o Maranhão com a minha esposa, e eu acho que as 2 filhas já, não estou bem lembrado se a Hannah já tinha nascido. A viagem de ônibus era terrível, com 2 crianças. Sentei, a moça me atendeu, disse, olha, terminei de pagar o consórcio, e aí? Qual o seu grupo? Peguei e falei, qual o seu nome? Deu o documento, tudo certinho, lá ela viu, disse, olha, o seu grupo é de 86 meses. Eu disse, não. Peguei o contrato e disse, está aí, o contrato que eu assinei foi esse. Ela disse, pois é, né? Está estranho isso aqui, seu Francinaldo. O senhor faz o seguinte, vá para casa e eu vou conversar com a minha chefe aí e amanhã eu lhe dou uma posição. Peguei, voltei andando de novo, peguei o ônibus de volta, cheguei em casa e fiquei lá a pensar de que poderia sair de férias com um carro. No outro dia a moça me ligou e disse, seu Francinaldo, você pode vir aqui? Eu disse, posso. Fui, fiz o mesmo trajeto, andando. Na hora que eu cheguei lá, ela disse, seu Francinaldo, infelizmente, você vai ter que esperar os 86 meses.
Aí eu disse para ela assim: quer dizer que você me ligou para eu vir aqui esse horário, pegar o ônibus, andar esse tempo todo, para você me dizer isso? Por que você não me falou pelo telefone? Ela ficou sem graça. Eu disse: moça, eu sei que você não tem nenhuma culpa daquilo que estão tentando fazer comigo, mas pelo menos isso você poderia ter feito de bom. Eu vou procurar os meus direitos. Voltei cantando pneu, sandália havaiana, geralmente é o que eu ando por aí. Cheguei em casa, conversei com a esposa, procurei um colega, amigo, advogado, não consegui encontrá-lo, deixei a papelada tudo certo para quando voltar a entrar na justiça. Antes disso, fui num site, fiz a reclamação, fui embora de ônibus para o Maranhão. Chegando lá, com uma semana, me ligaram e disseram que eu tinha sido contemplado. Eu tenho 11 irmãos, comigo 12, que não são convertidos. Nesse mesmo período, o meu irmão fez 2 consórcios. Um ele foi contemplado na 4ª e o outro ele foi contemplado na 10ª, de um carro e de uma moto. Aí você acha que tem prioridade porque serve a Deus. O Senhor nos ensina que a nossa felicidade não depende de coisas exteriores. A nossa satisfação está nele. A coisa que eu fui mais grato durante esse período é que em nenhum momento eu questionei isso. Senhor, e o meu irmão lá? Talvez seja por isso que eu ainda estou por aqui. E talvez seja por isso que a moça questionou que ela não serve mais ao Senhor. E a única coisa que ela tem hoje é um diploma, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Que foi justamente o que Jesus disse quando os seus discípulos retornaram de uma missão gloriosa, onde eles fizeram muitos milagres em nome de Cristo. Eles voltaram jubilosos dizendo: Senhor, até os demônios se submeteram a nós. Jesus Cristo disse: opa, a maior alegria de vocês não deve ser essa. Precisa ser a de terem o nome escrito no livro da vida. Essa é e deve ser a maior felicidade de um discípulo de Cristo, que tem a plena satisfação nele. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós. Não é fácil nos satisfazermos em Ti, apenas em Ti. Muitos de nós somos tentados, ou todos nós somos tentados, a vivermos conforme as circunstâncias da vida. Essa é a natureza que temos. Mas a Tua palavra está diante de nós, dizendo que ser cristão é ser diferente. E nós te pedimos que nos ajude a sermos esse cristão que a Tua palavra nos ensina a ser. Para que possamos ter um relacionamento mais puro, mais estreito e mais perfeito com o Senhor. Inclusive, a olharmos esse mundo com um olhar diferente, um olhar cristão, com o olhar daquele que, ao ser levado no madeiro, talvez no momento de maior dor física que enfrentou, mesmo assim disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu te peço que possamos olhar para Cristo a cada dia e seguirmos os seus passos nesse sentido. E eu tenho certeza que isso só pode acontecer quando nós colocarmos um texto deste em prática, quando percebermos que a satisfação deve ser plena a cada dia em nosso Senhor, e não nos relacionamentos que nós nos envolvemos diariamente.
Abençoe-nos, Pai, porque esse tipo de cristianismo é algo que vai profundamente contra a nossa natureza, porque queremos sempre responder de acordo com as circunstâncias. Nos ajude, eu te peço. Em nome de Jesus, amém.